Existem vários textos que falam, que citam a jornada cristã como uma corrida, onde nessa corrida nós, ao longo da vida, passamos por obstáculos que vão sendo encontrados nessa caminhada, nessa jornada, e muitos acabam pensando, diante das adversidades, que o nosso principal adversário é o diabo. O que vocês acham? Não é ele o nosso principal adversário. Como assim, pastor? E também não são as pessoas, mas a nossa própria carne. Nós somos o nosso principal adversário, nós mesmos. E sabemos então que essa corrida ela não é uma corrida fácil, onde muitas vezes nós temos que superar as nossas vontades, onde muitas vezes temos que lutar contra nós mesmos, né? E nos sujeitarmos ao Senhor, nos sujeitarmos à sua vontade, ao seu desejo. Então, só que nessa caminhada precisamos ter muita atenção. A palavra de Deus diz: orai e vigiai. Então precisamos estar atentos a todas as coisas que estão acontecendo, que vêm diante de nós. Aí a pergunta que fica é: como vencer tudo isso? Como vencer tudo isso e como cumprir o que Deus tem para cada um de nós? Então é sobre isso que eu quero falar com a igreja nessa noite. Eu quero trazer como tema da palavra: cuidado com os embaraços. Quero abrir com vocês Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 primeiramente. Nós vamos ler somente até o 3 nessa noite. Esse vai ser o texto-chave. Eu quero ler primeiramente na versão Almeida, revista e corrigida. Talvez ali os irmãos vão colocar na NVI, sim? Mas não tem problema, eu vou ler também. Então diz assim, acompanhe comigo, você que tem Bíblia, olha aí, leia. Verifique se o que nós estamos lendo realmente é o que está dizendo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Na versão NVI, que foi a que vocês leram, ela muda aquela parte onde fala, em vez de ser embaraço, ela diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Versículo 1, faz favor. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E tem uma outra versão que diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Alguém tem essa versão aí? Então o que o autor de Hebreus ele está pensando? E aqui eu quero corrigir, nós vamos ler somente o versículo 1 e 2 de Hebreus, e não o 3 como eu falei. O autor de Hebreus está pensando em uma corrida. Assim como Paulo, que em muitos textos, em muitos livros escritos por ele cita a palavra corrida, carreira. Agora, entre e pense comigo em um cenário. Imagine um corredor que vai participar de uma maratona. O que acontece com esse corredor? Primeiramente, ele se prepara de forma física, né? Ele vai treinar, ele vai se submeter ao que? Muitas vezes são regras de alimentação, muitas vezes vitaminas, né? Cuidados que ele vai ter que
ter para poder estar preparado para o dia da prova. Aí, diante desse fato, ele também vai escolher um tênis apropriado, um tênis que possa ser leve, um tênis confortável, um tênis que realmente seja apto, que seja realmente específico para correr. Então ele precisa, além disso, ele precisa escolher também roupas leves. O cara não vai correr com uma jaqueta, ele não vai correr com um moletom pesado, algum casaco. Ele vai correr com uma roupa leve, uma roupa apropriada, uma roupa que possa ser específica para essa corrida. Então ele não carrega nada também nas suas mãos. Imagina um corredor de São Silvestre, que é uma das mais famosas corridas que a gente vê. As emissoras passam no dia 31 de dezembro, a corrida de São Silvestre, aonde ali estão todos os melhores corredores de todos os países, as nações, principalmente o pessoal lá da África, que se destaca muito pelo seu biotipo, pela sua forma física. Então, eles não vão para a corrida carregando algo, nem mesmo uma garrafa de água. Eles pegam a água durante a corrida. Vem alguém que entrega um copinho daqueles de água, eles abrem aquilo ali, tomam, jogam fora. Então, eles vão de uma forma que realmente eles estão focados naquilo que é o objetivo, que é concluir essa corrida, essa maratona com êxito, e de preferência nos primeiros lugares. Então nada pode tirar a sua atenção, a sua concentração, ou seja, algo que venha atrapalhar e tirar o foco de finalizar essa corrida. Ou seja, cuidar de tudo para não ter embaraço, ou seja, cuidando para que nada o atrapalhe no seu objetivo. Agora, vamos ver o significado da palavra embaraço. Embaraço significa, no nosso vocabulário, no nosso Aurélio, ou outro nome de dicionário, significa qualquer fato ou coisa que dificulta ou impede, ou seja, dificuldade, complicação, atrapalhação. Então essa é a forma que o vocabulário define. Agora, já na palavra original, no original grego, a palavra embaraço, ela vem do grego apotiteme, que significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Então, cuidado com aquilo que te tira, que te põe de lado daquele foco, que te tira do caminho e que te remove desse caminho que Deus estabeleceu para você e eu andarmos. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu fiquei pensando, você nota que durante o texto ele fala, que ele diz ali que, depois da vírgula, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, ou dos embaraços, na versão que eu escolhi, e do pecado. Interessante que ele fala que tem coisas na nossa vida que primeiramente elas são embaraço. E elas não estão na mesma categoria do pecado, mas que futuramente podem se tornar pecado. O que são essas coisas? Elas são coisas que não ofendem a santidade de Deus. Ou seja, elas não são condenadas pela sua palavra, mas elas acabam nos tirando do caminho, impedindo, atrapalhando a nossa caminhada de fé. E isso são os embaraços, que num primeiro momento não são pecado, mas podendo tornar-se, se nós não nos desvencilharmos, se nós não abandonarmos, não conseguirmos sair
desse foco e desse meio. Agora abre comigo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 4. Olha o que diz. Eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada novamente. Diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça, mais uma vez, com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se fala em um exército, em alistar para uma guerra, é porque está falando e se referindo a quem? A soldados. Então, eu e você, nós somos soldados de Cristo. Então, conforme esse texto, esses soldados aqui que foram citados por Paulo, eles não se embaraçam com os negócios dessa vida, ou seja, eles não perdem tempo, eles não podem perder a sua atenção, porque quem vai para uma guerra está expondo a sua vida para ser morto. Já pensou? Um cara diante de uma guerra, aonde o inimigo está ali postado em uma batalha, esse cara pegar o celular e ele ficar vendo o TikTok, e ele ficar vendo os videozinhos e coisinha com o celular na mão e com a arma na outra, e diante dos inimigos você consegue pensar nisso? Então existe uma batalha travada. Diga para o teu irmão: estamos em uma guerra. Não, diz com voz de homem de Deus. É isso aí. De mulher de Deus também, né? Isso aí. Então o próprio Paulo declara, olha comigo agora Gálatas, capítulo 5, verso 17. Não te preocupe que vai apertar. Gálatas 5, 17. Olha o que diz, agora na versão NVI. Pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Assim como na corrida, nós devemos tirar o que nos atrapalha, para não perdermos o foco. Assim também acontece em uma guerra: muita atenção, muito foco, muita preparação, muita dedicação. Sabe, agora eu começo a lembrar e me vem um texto na cabeça. Vocês lembram quando Jesus está no Getsêmani? E ele vai com seus discípulos para lá, e ele chega em um momento que ele separa três. Quem são os três? Pedro, Tiago e João. Tem aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Não só ali, mas também no Getsêmani, em vários momentos na transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então eram aqueles que estavam mais próximos. Jesus chama eles e diz: vocês fiquem orando aqui, que eu vou me afastar um pouco e vou orar. Passou em torno de 1 hora, Jesus retorna, e ele chega e pega os discípulos, de que forma? Dormindo. Ele pega e se refere para Pedro e diz: Pedro, nem por 1 hora vocês conseguem vigiar? Ele volta novamente para lá, ora por mais 1 hora, retorna para aquele lugar, e ele chega mais uma vez e pega os discípulos dormindo. E ele diz mais uma vez para eles. Na terceira vez ele vai e volta de novo, e na terceira ele diz: agora não adianta mais. Agora chegou o momento, chegou a hora. Ele estava apontando a sua prisão, o seu sofrimento, mas ele diz uma frase para eles: orai e vigiai. O Espírito está pronto, mas a carne é. Mas aí a gente sempre pega e pensa em um sentido. A gente sempre diz: a carne, ela é fraca para o pecado. Eu pequei porque a carne é fraca. Ela é fraca
para as coisas do Espírito, mas para o pecado ela é muito forte. Basta simplesmente dar uma cordinha, é simplesmente atiçar algo que o nosso ser interior, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, ela quer. O que estava acontecendo com os discípulos? Eles estavam precisando ficarem, de que forma? Orando, vigiando. E aqui eu começo a pensar e vejo pela minha vida. Quantas vezes passar 3, 4 horas olhando algo que eu e você gostamos, conseguimos muitas vezes e não nos dá sono. Mas quando eu e você pegamos a palavra de Deus, vamos assistir uma pregação, ou vamos orar, o que acontece? Vem o sono. Então a nossa carne, ela milita contra as coisas do Espírito. Por isso que para orar não tem como, agora eu não estou com vontade. Dificilmente a tua carne vai ter vontade. Ela não vai ter vontade de que você submeta ela. Por isso que vir a culto não é mais aquela coisa, eu não estou com vontade. Por isso que orar não é mais, eu não tenho vontade. Por isso que ler a Bíblia não é, eu não tenho vontade. Não espere por isso. Eu e você precisamos entender que estamos em uma corrida. E que a nossa preparação ela é feita através da oração, através da palavra e através também muitas vezes do jejum. Aonde nós mortificamos a nossa carne, aonde nós submetemos ela ao poder de Deus, à vontade de Deus. Agora, o que seriam esses embaraços? Como assim, pastor? Me dá exemplos, me diga o que é os embaraços. Eu te refaço uma pergunta, dizendo assim: o que te impede? O que te impede hoje de buscar a Deus? O que te impede de viver o propósito de Deus para a tua vida? O que te atrapalha em viver uma vida de fé que inspire outros? Você mesmo vai responder o que é embaraço na tua vida. Aquilo que você divide o seu tempo, que divide a glória de Deus, aquilo que você dá um foco maior do que a presença de Deus, muitas vezes pode ser louvável, pode ser correto, mas muitas vezes está sendo o quê? Um embaraço. Interessante que o autor de Hebreus ele diz, e ele cita, como essas testemunhas. Volta no versículo 1 para mim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? A quem ele está se referindo? Nós viemos em uma carta onde ela é escrita no seu todo. No capítulo 11, ele fala de quem? Dos heróis da fé. Então, diante de tão grandes testemunhas, pessoas que viveram o propósito de Deus, que renegaram a sua vontade, que morreram pela causa de Cristo, diante de tão grandes testemunhas como essa, não deixem que nada venha fazer com que vocês se embaraçem. Peguem o exemplo desses homens e dessas mulheres, dessas pessoas citadas, e vivam de igual forma, não permitindo que nada prenda-os, que nada impeça você de viver o que Deus tem. E o que seriam embaraços então, Paulinha? Quais são os embaraços que nós enfrentamos, Diego, Denner? Quais são? Muitas vezes são amizades. Amizades que têm valores diferentes. Que no primeiro momento aquilo não causa nada em nós. A pessoa fala, tu não pratica o que ela está falando, mas aquilo começa a ser gerado algo, uma sementinha. Entra por aqui e muitas vezes cai aqui.
opiniões diferentes da palavra, valores diferentes dos teus valores. Mas para que ir a culto? Mas para que orar? Se Deus sabe todas as coisas. Para que ler a palavra? Se quem lê a palavra, como muitos dizem, né? E há um ditado, quem lê a palavra tem um risco de ficar louco. Vocês não ouviram isso? Eu cresci muitas vezes ouvindo isso, que as pessoas muitas vezes não liam a Bíblia porque tinham um perigo de ficar louco. Da onde, irmãos? São coisas que são ensinadas para nos tirar daquilo que é vida. O próprio Jesus declara nos evangelhos, ele diz que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Espírito e vida. Aí essas amizades, elas não são cortadas. Não sei você aqui, irmãos, mas quando eu era mundano e quando eu tinha os valores do mundo, os falsos valores, eu tinha e andava com outras amizades. Aquele que se converte, que se volta para Deus realmente, ele tem outros valores, ele vem agora e se alimenta de uma outra cultura. Agora o pior é quando as amizades, elas são feitas dentro da comunidade, onde muitas vezes existem no nosso meio mundanos vestidos de cristãos. Existem pessoas que se vestem como crente, falam como crente, leem Bíblia, frequentam um culto, mas quando abrem a sua boca, estão contaminadas pelo pecado que habita dentro do seu coração. Estão incendiadas em sua língua pelo inferno. Então, primeira, as amizades. A palavra de Deus diz que quando vocês se reunirem, a comunhão é boa, Diego. A comunhão é tremenda, Michel. É a melhor coisa que nós podemos desfrutar uns com os outros de uma comunhão. Mas diz a palavra, e Paulo diz, quando vocês se reunirem, um leva salmos, outro leva hinos, outro leva línguas, outro leva profecias. Isso fala de coisas carnais ou espirituais? Depois das amizades, nós também podemos falar que o trabalho. Amizades são louváveis, sim ou não, irmãos? Tem algum pecado em termos amigos? Não, né? Primeiro momento, não. Assim como o trabalho, ele é pecado, irmãos? Não. A palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, que não coma. Aquele que tem preguiça de trabalhar, Provérbios diz o quê? Vai ter com a formiguinha. Vai ter com a formiga. Olha a formiga, ela trabalha. É bonito de ver, né? Quantos já pararam para olhar as formigas? Eu já parei várias vezes. E vai e busca, e aquilo é uma comunhão entre eles, sabe? É uma unidade, né? Aí vem carregando, às vezes, um baita negócio, vem 10, 15 formiguinhas, tudo juntinho, carregando aquele troço vai andando. Deus é tremendo, né? E aquilo ministra o nosso coração, que é na unidade, como a pastora falou, o corpo de Cristo, como ela abriu aqui dizendo. Então que a gente aprenda isso, que nós somos aqueles que unidos chegam mais longe, completam a carreira, conseguem resultados. Só que o trabalho, ele pode futuramente se tornar o embaraço que me leva ao pecado. Não tenho mais tempo. E quando eu tenho, agora eu não vou porque eu estou cansado. Tem alguém aqui comigo? Eu estou ganhando muito pouco, eu vou ter que arrumar um outro trabalho. Trabalha de dia, trabalha de noite. Sabe, agora eu não tenho mais tempo. Se tu não aprender a administrar a tua vida, tu pode ter todos 24 horas trabalhando, tu vai botar o teu dinheiro fora. Às vezes o problema não é o quanto ganha,
é saber gastar. Se você é escravo do teu dinheiro, não importa se você ganha 1.000 ou 10.000, ele vai dominar você. Se ele é teu Senhor, se ele é quem diz o que você gasta, ele te induz a gastar. Então o trabalho, ele é algo louvável. Mas quando ele começa, muitas vezes, a ser algo que me tira de uma vida de comunhão com Deus e do propósito que ele tem, esquece. Sabe que eu sou um cara que trabalha com vendas. E aqui a minha esposa que me acompanha e outros que estão mais perto sabem que eu me levanto, me acordo, 8 e pouco da manhã eu estou no cliente, vou até 6 horas, 5 horas, 5 e meia, trabalho o dia inteiro. Às vezes no meio-dia é 15 minutos e eu estou trabalhando. Mas chega depois do horário, muitas vezes eles querem fazer vídeo chamada, querem fazer treinamento disso, treinamento daquilo. Pergunta se eu participo. Não participo. Se eu não der limite, se eu não impor limites, eu vou virar um escravo daquilo que muitas vezes está me dominando. Em saber dizer não. Estou dizendo que uma vez ou outra você não pode participar, mas será que muitas vezes aquilo que nós estamos, será que muitas vezes não nos tira de algo que realmente é eterno? Nós lutamos tanto pelas coisas da terra, pagamos um preço tão alto que muitas vezes perdemos o que mais tem valor. Aí cada empresa que eu tenho, o ano passado eu larguei uma empresa, 2 horas, 3 horas da tarde, o supervisor queria marcar live, fazer uma live de meia hora. Eu disse, perdesse, eu não. Eu estou na rua trabalhando, eu vou parar para ver live, para ficar falando coisa que não muda nada. Vender eu entendo que eu já sei. O que precisa é realmente me dar condições de trabalho para mim chegar na ponta. Então quem precisa de reunião são eles lá dentro para me dar condição aqui fora. Se eu tiver ruim, troca. Chama outro, bota outro no meu lugar, e é assim que funciona. Porque para a empresa, você é só mais um. Mas dentro da tua casa, você não é um pai que é substituído, um marido que é substituído. Para sua esposa, você é o melhor. Para os seus filhos, você é o único. Você é o herói. Será que eu e você não estamos errando? Muitos compram os seus filhos. Trabalham para comprar os seus filhos. Com presentes, com dinheiro, com oferta. É isso que Jesus ensinou. Filho, a gente cria, a gente ensina e mostra para ele. Agora eu te dou o caniço para você pescar. Se eu e você dermos tudo para os nossos filhos, eles nunca valorizarão o que eu e você muitas vezes pagamos um alto preço para ter. Então o trabalho, ele precisa ter o seu lugar. E não é à frente de Deus e nem mesmo da sua família. Outra coisa que também nos tira, o lazer. Inventa de sair somente nos dias que tem culto, que tem atividades da igreja. Eu acho muito legal, porque aqui é interessante que muitas vezes nós mesmos esbarramos nas mentiras que nós mesmos montamos. Nós, eu digo, eu não, tá? Não vou dizer porque eu não minto, aprendi uma coisa que não deve ser mentira. Ele tem um pai, quem mente. E o meu pai, ele é o pai da verdade, não o pai da mentira. Não importa se doa, não importa se machuque, a verdade tem que prevalecer. E aí muitas vezes a gente vê por situações. Segunda temos oração, 7:30 da noite, não posso ir, eu tenho compromisso. Tu vai ver, tem um aniversário, todo mundo vai. E é no mesmo horário, irmãos. Tem outras atividades, todo mundo vai. Então o problema não é. O problema é que eu muitas vezes estou embaraçado com tantas coisas e não consigo me desvencilhar, porque tem a minha carne dominando. Só que
Não espere que vai acontecer algo diferente na tua vida de fé se você não muda as sementes. Não cobre Deus de resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Se as tuas escolhas, as tuas prioridades, às vezes nós aqui, que nem eu falava, reunião de oração. Porque a reunião de oração tem que ser de noite. Chegou o seu Reinaldo, primeira semana, todo empolgado, veio um monte de gente. Eu disse, aguarda, calma, segura o teu coraçãozinho. Deixa passar. Deixa vir o inverno, que o inverno chega. E aí, voltaram a ser os mesmos. Os mesmos que vinham à tarde. Mudamos da segunda para a terça. Ou melhor, da terça para a segunda. Não adianta, irmãos. Quem precisa mudar somos nós, não é o dia. Às vezes não é a data. É realmente parar de ser alguém que se desculpa e que inventa coisas. Para a nossa falta de amor por Cristo. A nossa falta de devoção, de desejo por Ele. É fácil estar aqui toda segunda? Tem um nível de renúncia. É fácil orar todos os dias na minha casa? Tem um nível de renúncia. É fácil ler a palavra todos os dias? Tem vezes que não dá vontade. Mas uma coisa eu aprendi, que quem realmente se converteu não vive mais pela sua vontade. Ele vive por uma vontade maior e essa vontade precisa ser obedecida. Aí o lazer. Pastor, eu trabalho toda semana, tu sabe que domingo eu vou tirar para estar com a família. Aí todos os domingos. Está entendendo? O lazer não tem pecado. Vou numa praia, vou numa praça, vou tomar um chimarrão, vou sair para comer um lanche, vou visitar um amigo, vou na casa da minha família. Não tem nenhum mal nisso. Só que muitas vezes o que está por detrás disso é um coração que realmente está inventando coisas. É fácil da gente se ocupar. E a gente é expert nisso. Futilidades. Pega o celular e fica 215 vezes olhando as mesmas postagens. De 5 em 5 minutos vai no Instagram, vai no Facebook, vai nas outras redes sociais e está sempre ali. Isso aqui eu já vi. Daqui a pouco 5 minutos está vendo a mesma coisa, eu já vi. Aí fica aquele dedinho aqui, ó. Né? Aí videozinho. Fica vendo videozinho. Que legal. Tem mal? Às vezes não tem pecado. É engraçado, é legal, mas muitas vezes é futilidade. Poderia estar aproveitando o teu tempo com coisas melhores. Eu também. Diga para o teu vizinho. O tempo. Diz para ele. Que passou. Não volta mais. É que nem eu sempre falo. Não tenho tempo, pastor, para ler a palavra, para orar, para buscar Deus. Você mesmo prova para ti. Pega o teu celular e olha o que você está consumindo a bateria do teu celular. Quais são o teu tempo nas mídias sociais que ele te diz, ele te denuncia. O Instagram é dedo duro, sabia? Facebook também. Eles dizem. A minha TV lá, quando ela está no aplicativo da TV ontem, nós estávamos olhando. E aí quando tu deixa a TV ligada, às vezes pode ter não tá. Daqui a pouco ela dá ali 4 horas, ela dá um aviso. Você já está há muito tempo na frente da TV. Saia para a sua saúde. Cara. Então é isso, futilidades. Aí eu vou, assisto um jogo de futebol, não tem nenhum pecado. Tem pecado em assistir um jogo de futebol, irmãos? Não, mas muitos deixam para assistir somente na hora do culto e não vão ao culto, não buscam a Deus, não vivem um propósito, não vão viver. Agora eu não vou orar porque eu tenho que ver o futebol e quarta-feira dá 10 horas da noite, termina meia-noite, o cara já está babando sono, quem acorda cedo, vai orar. Vai orar direito, vai ler a palavra, vai ter desempenho? Não vai. Futilidades. Aí, celular, é TV.
aí todos os programas, aí bobagens, irmãos. Aí a gente bota uma pregação, aí tem 20 visualizações no YouTube. Isso é graças a Deus que a minha fé não está baseada nisso, irmãos. Porque senão eu já tinha parado. E aí a gente vai ver o videozinho aquele, sem fundamento, sem pé. Estourado. Futilidade vende, futilidade interte. Aí também tem uma outra coisa que não é embaraço, que é a família. Ou melhor, que não é embaraço, que não é pecado, mas que pode se tornar futuramente sim. Ela é um embaraço por quê? Muitos irmãos aqui diziam, não, hoje eu escolhi ficar com a família só nos dias que tem atividades na igreja. Inventa um jantar de homens, inventa, sei lá, um jantar de mulheres, um chá de mulheres, inventa, sei lá, um culto que tenha no domingo, uma escola na sexta. Chega nesse dia, eu decidi ficar com a família. Todos os outros, tá nem aí. E não é uma coisa num dia, aí começa a se tornar algo, irmãos, são coisas que me afastam, e tudo aquilo que começa a se tornar ali para mim um embaraço, ele futuramente vai ser um pecado, porque tudo aquilo que me afasta de Deus, que divide a sua glória, que me enfraquece, vai fazer com que a minha carne seja forte. O quê? Para pecar, para desagradar a Deus, para me afastar dele. Ninguém cai do dia para a noite. Outra coisa, a preguiça. É que nem eu falo, quem malha aqui, né? Quem malha? Um exemplo, tu passa o dia inteiro trabalhando. Se tu for em casa, negão, nego velho, se tu chegar em casa, tu sentou no sofá ou na cama, vem aquele desânimo, e tu diz, bah, eu não vou ir mais. Sim ou não? Não é verdade? E assim é. A gente começa a sermos pessoas preguiçosas. Preguiça de estudar. É que nem eu digo para minha esposa, às vezes ela pergunta uma coisa para mim da Bíblia, eu disse, pesquisa, estuda. O Bael não é verdade, não é, meu amor? Eu digo, às vezes eu sei responder para ela, eu digo para ela, não, mas dá uma pesquisada para ver. E tem vezes que eu não sei também, tem que pesquisar. E aí eu e ela vamos pesquisar. Quantas coisas tu não sabe na tua caminhada de fé? Quantas dúvidas você tem? Quantas você busca sanar? Quantas você chega em alguém para perguntar? Quantas vezes você vem para um estudo com a pergunta anotada? Porque a gente tem preguiça. A gente quer tudo pronto. A gente quer que o pastor venha e pregue e o que o pastor falou, está falado. Talvez aqui não seja, mas em muitos lugares é. Pode ser uma heresia e as pessoas estão se alimentando dela. Pode ser algo errado e as pessoas estão acolhendo aquilo ali porque tem preguiça. Preguiça de aprender. Preguiça de muitas vezes, sabe, abrir mão do seu tempo, das suas vontades, do seu eu. É que nem eu falo, a questão do trabalho, não importa se tu está cansado. Hoje, muitos aqui, se amanhã estiverem cansados para trabalhar e tiverem com realmente que está 8 horas, vão estar. Agora, por que a gente não tem isso para as nossas atividades e para a nossa vida espiritual, essa mesma posição? Esse mesmo empenho, essa mesma dedicação. E eu estou falando para mim, eu estou pregando para mim, amém? Mais ninguém aqui, só eu. Por que a gente não é assim? Então essas coisas, elas acabam tirando o nosso foco de Jesus. Perdemos Ele como prioridade. Aí eu volto em Hebreus 12:2 que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui está o segredo. Olhe para Jesus, olhe fixamente. O que é olhar fixamente, irmãos? Não tire os olhos dele. Não perca tempo. Não seja enredado com aquilo que muitas vezes está roubando a nossa vida de estar com ele. É que nem eu falo aqui, eu não estou falando de tirar férias. Eu não estou falando de tempo de descanso. Isso tudo é muito bom e é louvável. Uma pessoa que trabalha o ano inteiro e que precisa tirar férias. Aí eu venho numa situação, porque tem muitos religiosos que dizem: ah, mas pastor tirar férias? Ah, pastor não tira férias, o diabo não tira férias. Pois é. Aí eu digo para eles: por isso que o diabo está tão estressado desse jeito. Irmãos, tu acha que eu parar de vir aqui cuidar ou pastorear a igreja por 15 dias, se eu não puder fazer isso, é porque algo está errado? Porque a igreja não depende de mim para avançar e para crescer. Ela precisa de alguém que não falha e não cansa e não tira férias, que é o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que cuida, aquele que nutre, aquele que cuida da sua noiva, da sua igreja. Por isso que aqui existe uma forma em que todos nós somos instrumentos na mão de Deus. Existem pessoas aqui qualificadas para pregar e para cuidar dessa comunidade, para nutrir com algo sólido e que realmente tem a nossa confiança para isso. Atos 20, 24, vamos abrir ali. Diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora 1 João capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É isso que o Senhor espera, que eu e você, no final da nossa jornada, essa seja a nossa frase diante de Deus. E eu quero concluir aqui. Precisamos ter cuidado, não só com o pecado, porque pecado a gente já sabe o que é: mentir, difamar, trair, roubar, matar, cometer injustiças e tantas outras. Então precisamos ter cuidado não só com o pecado, mas também com os embaraços que nos paralisam, que atrapalham nossa corrida de fé. Precisamos estar focados em Jesus Cristo como principal foco dessa corrida, sem perdermos a atenção e também a concentração, para cumprirmos assim a soberana vocação que foi nos posta por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? E aqui eu quero dizer uma coisa: eu prefiro que uma pessoa, ela chegue e diga para mim assim: eu não fui, porque realmente eu não quis, do que chegue para mim e invente uma história. De nada adianta eu e você reconhecermos nessa noite: essa palavra é para mim,
se realmente não tivermos uma atitude dentro do nosso coração. Olhe para mim aqui. A minha e a tua palavra, ela diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando nós temos consciência, nós seremos cobrados. Você hoje sabe aquilo que você empenha diante de Deus. Quais são os embaraços que você está realmente todo cheio de cordas, de amarras? E as cordas e amarras muitas vezes são desculpas para a nossa falta de amor. Nós queremos viver a eternidade, sim ou não? Amém. Mas ela já começou aqui. Comece a viver como alguém que é eterno. Comece a amar quem é eterno, aquele que você quer estar ao seu lado. Comece a priorizar Ele. E aí priorizar de dentro para fora, dentro da sua casa. Priorize Ele. Leia a palavra, ore, jejue, busque a Deus. Seja alguém que tem algo para trazer para a mesa. Que quando nós nos reunimos, você seja alguém que quando abre a boca as pessoas dizem: meu Deus, obrigado por essa vida, obrigado por essa palavra que o meu irmão liberou, obrigado por aquilo que esse homem carrega, que essa mulher carrega. Só que pessoas que estão realmente nos embaraços e no pecado não vão conseguir trazer coisas que realmente edifiquem o corpo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar uma vez mais.